Que o Senhor continue derramando das suas bênçãos sobre cada coração, cada vida, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Naum é da cidade de Marília. Isso. Lá do estadão de São Paulo. Exatamente. Obrigado. Eu conhecia. E eu agradeço muito a Deus por me conceder esta oportunidade, estar revendo irmãos que a gente já conhecia e certamente conhecendo pessoas que a gente não conhecia. Trago saudações de minha família, demais irmãos ali da nossa região, que os irmãos recebam essas saudações em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E me sinto muito honrado também com a recepção de vocês, do pastor Febrônio, que mesmo não estando presente, mas ele me disse, todo o tempo que eu falo com ele, ao invés dele dizer assim, não, você é convidado, ele já diz logo, você é bem-vindo. E que Deus recompense o pastor Febrônio por esta confiança, né? Gostaria de abrir as escrituras com os irmãos em Hebreus capítulo 12, e vamos ler a partir do verso 25. Hebreus 12, verso 25, eu quero nesta noite falar com os irmãos um pouquinho sobre uma pequena palavra que nós vamos encontrar aqui nesta leitura. Vede que não rejeiteis o que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Amém. Pai de misericórdia, mais uma vez estamos diante de Ti, pedindo perdão pelas nossas debilidades, nossas fraquezas, e suplicando que, mais esta vez, o Senhor possa nos tomar em Tuas mãos, nos usar, Senhor, para trazer algo que resulte em bênção para essas vidas preciosas, pelas quais um dia Tu deixaste a Tua glória e derramaste o Teu sangue precioso em favor delas. Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos a bênção da Tua unção sobre a meditação que nós vamos ter, a sequência desta reunião, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Podeis vos assentar. E eu creio que minha família também está acompanhando pela internet lá em Marília, e talvez mais irmãos. E a todos quantos estão, inclusive, acompanhando pela internet, as nossas saudações, nosso agradecimento. E eu quero, nesta oportunidade, falar sobre uma pequena palavra que ela é muito frequente nas Escrituras e também no nosso dia a dia. Ainda. É isso mesmo, apenas esta palavra, ainda. As Escrituras mostram, nós encontramos na Bíblia esta palavra por mais de 105 vezes, mas é claro que eu não vou discorrer todas elas, né, se mencionar todas as passagens, mas apenas algumas, começando aqui por Gênesis capítulo 2, verso 5, quando diz assim, toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Dá vontade de parar aqui e voltar e ficar só aqui, não é? Por que não havia homem para lavrar a terra? Em Gênesis 2, se lá em Gênesis 1, 26, ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e criou Deus o homem, e a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Mas nós não vamos prosseguir propriamente aí. Quero citar mais alguma passagem aqui sobre onde se usa essa expressão ainda. Nós, às vezes, não notamos que nós usamos muito isso em nosso
cotidiano. Mas em Números, capítulo 22, no verso 18, Balaão, respondendo aos homens de Balaque, ele disse: Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Teríamos mais citações, mas eu quero ganhar tempo. Lembrar apenas, mais à frente aqui, o que Neemias disse na sua oração, quando ele usou, inclusive, esse termo, ele rogando ao Senhor em seu favor, em favor do povo que havia transgredido. Ele disse: Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés. Isso está em Neemias, capítulo 1, verso 8 em diante. Teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Ainda no livro Jó, ele citou muitas vezes esta expressão, ainda, mas eu quero apenas relembrar com os irmãos aquela ocasião que é muito mencionada por todos nós, em Jó capítulo 19, quando ele diz assim: E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Aleluia. E, como eu disse, para nós ganharmos tempo, eu poderia lembrar simplesmente, aqui mais à frente, a expressão do salmista, no seu Salmo número 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Ageu, ele citando justamente a profecia da qual Paulo fez menção nestas escrituras que nós lemos no princípio, ele diz assim: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. Será algo terrível, não é? Para tremer até o céu. Porque se ouve muito falar de terremotos, mas os aviões estão voando por cima daqueles terremotos, às vezes, e nem percebem nada. Está abalando apenas a terra. Mas já pensou estar lá nas alturas e tudo tremendo, tudo balançando e despencando, não? Isso tudo é o que terá lugar na grande tribulação. Isso tudo é o que vai justamente acometer aqueles que não se rendem ao Senhor, que não tomam a Deus em sua palavra, que não se convertem em seus corações. Mas nós esperamos que as pessoas que estejam nos ouvindo nesta oportunidade, se alguém ainda não tem esta experiência, essa segurança, possa, ao lembrar, ao reconhecer que estas poucas palavras que nós estamos citando aqui, é o assim diz o Senhor, e Ele vela sobre a sua palavra para cumprir, ela não voltará para Ele vazia, mas cumprirá o propósito para o qual Ele a enviou. Nós concordamos com isso. E quando nós falamos isso, nós estamos como que somando nossos sentimentos, nós, os que temos esta experiência, os salvos, os redimidos, com as palavras desses profetas, com o sentimento desses profetas, porque eles estavam expressando estas coisas, não era com o desejo de julgamento, de juízo sobre quem quer que seja, pelo prazer de um dia ver realmente essa terra sendo abalada, os céus, o mar, tudo sendo abalado, as pessoas em desespero. Quando Zacarias ele profetizou que será um tempo tão terrível, quando o julgamento cair sobre esta geração pecaminosa, que as pessoas estarão em pé, a língua lhes apodrecerá na boca,
os olhos lhes apodrecerá na órbita. E Apocalipse diz que será um tempo em que as pessoas vão procurar a morte e não vão encontrar. Eles não estavam dizendo essas coisas com o prazer de ver alguém sendo acometido por isso. Ao contrário, oxalá o mundo todo se convertesse, aceitasse o significado do sacrifício do Senhor e ninguém viesse a sofrer tal julgamento. Este era o sentimento deles. Este é o nosso sentimento. Mas, para completar um pouco mais aqui nas Escrituras, algumas citações desta palavra ainda, nós encontramos em Hebreus capítulo 5, verso 8, dizendo sobre Jesus Cristo que, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Coisa tremenda, né? Ele, sendo filho de Deus, aprendendo, obedecendo. Ora, ele que deveria ser obedecido, né? Ser respeitado, ele aprendeu a respeitar. Aprendeu. Que coisa. Agora, se ele precisou aprender, muito mais nós precisamos aprender. O profeta, ele diz na mensagem A Cura da Filha de Jairo, que se ele passava horas em oração, antes de tomar uma decisão, como na escolha dos seus discípulos, como na própria cura da filha de Jairo, aquilo foi o resultado de momentos de oração que ele já tinha passado antes. Enquanto ele estava orando lá, as coisas estavam acontecendo lá na casa de Jairo, tudo para que chegasse aquele momento. Mas veja bem, ele precisou disso. O profeta diz, muito mais nós precisamos de passar momentos de oração na sua presença. E o apóstolo Paulo, aqui ainda nesse livro de Hebreus, olha bem a expressão ainda, como que é citada, né? Ele diz, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Lembrando, apenas repetindo, que ele citou isto, certamente com o seu coração cheio de sentimento, por aqueles que não vão estar preparados para esta vinda, porque certamente vão enfrentar um tempo difícil. Mas, irmãos, eu quero já passar aqui para algumas palavras do próprio profeta, desta feita na sua mensagem à era de Laodiceia, depois dele citar sobre aquelas 7 visões, tudo que ele havia visto, que já estava cumprido naquele tempo, que ainda restava para cumprir, que era muito pouco, inclusive depois dele dizer que até mesmo um presidente católico já tinha tomado lugar no trono lá na América, naquela época, ele diz assim, o que falta? Nada, exceto Hebreus 12, 26, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Uma vez mais Deus sacudirá a terra, e com isto sacudirá tudo que está frouxo e pode ser sacudido, depois ele a renovará. No mês de março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na Sexta-feira Santa, sacudiu o mundo inteiro, embora não o desequilibrasse. Mas Deus estava advertindo, por meio de um tremor mundial, o que ele breve fará em maior escala. Ele vai explodir e sacudir este mundo amaldiçoado pelo pecado. Meu irmão, minha irmã, e há somente um lugar que pode suportar esse choque, e esse lugar é no aprisco do Senhor Jesus. E eu lhe suplicaria, enquanto a misericórdia de Deus ainda está disponível a você, que dê sua vida inteira, sem reserva, a Jesus Cristo, que como fiel pastor o salvará e cuidará de você, e o apresentará irrepreensível em glória,
com grandíssima alegria. Amém? Irmãos, veja bem, esta pequena palavra, ela poderia ser, podemos concluir que ela teve lugar na vida das pessoas desde o princípio do mundo, praticamente. Veja bem, poderíamos pensar em Abel. Abel não teve uma lei sobre ele, ordenanças, não teve estatutos que o regesse, não teve uma igreja que dissesse assim: o Abel, ele é fiel a essa igreja, por isso que ele age assim, assim. Ele vai oferecer esse tipo de sacrifício a Deus, que vai agradar a Deus, porque isso é orientação da nossa igreja. Nossa igreja é assim, é diferente da do Caim. Não foi por isso. Ele o fez por revelação, aquilo brotou de dentro dele. E poderíamos dizer, ainda que ele não tinha nenhum estatuto sobre ele, mas ele fez o que agradou a Deus, a ponto do seu testemunho ser vivo ainda até hoje, como Paulo diz que o seu sangue ainda fala. E aí ele aproveita para dizer que o sangue de Jesus fala melhor do que o de Abel, mas o sangue de Abel fala, coisa tremenda. E Enoque, qual a lei que ele tinha sobre ele? A qual igreja ele pertencia, ou ele regia, que era tudo daquele jeito, e conosco aqui é assim, assim, e por isso é que o Enoque andou com Deus, por isso que ele foi tomado, por isso... Não, ele teve um compromisso individual, pessoal com Deus, e veja bem, ainda que naquela época, a pressão daquele mundo moderno, daquele dia era totalmente contrário. Não, em lugar nenhum, se via alguém preocupado em andar com Deus. Tudo era voltado para as coisas terrenas, para o pecado. Embora o pecado naquela época era em alto nível, não é como hoje, certas baixezas, né? Não. Era em alto nível, a ponto de mesmo como pecadores, eles estavam alcançando longevidade de vida. E veja só, mas assim mesmo era uma pressão tão terrível. E Enoque foi ao contrário de tudo aquilo. Ainda que ninguém quisesse, ainda que ninguém estava preocupado em obedecer, em servir a Deus de coração, mas o Enoque permaneceu daquela maneira. O profeta diz, quem sabe numa tarde ele estava caminhando e de repente ele começou a subir de câmara lenta e foi recebido pelo Senhor, e diz a palavra, e nunca ninguém mais o viu. E ele é um tipo da noiva deste dia, dos eleitos deste dia, que, veja bem, não precisa imposição, não precisa chicote, não precisa estatuto, se não fizer assim, porque isso, aquilo outro. É algo de coração, é algo que brota lá de dentro. Amém? Amém. Aleluias. E isso é que faz com que realmente a pessoa alcance esse testemunho de andar com Deus de tal maneira a alcançar esta preparação para o arrebatamento. Irmãos, como eu disse, Enoque não tinha um estatuto, não tinha mensagens como nós temos, não tinha um profeta, não tinha a revelação que nós temos, e chegou a esse ponto. Então, irmãos, hoje os eleitos de Deus, eles têm recebido, é um cuidado de Deus, ele sabia muito bem o que os eleitos iriam estar enfrentando nesta hora, a pressão deste mundo como seria, tudo puxando para quê? Interpretação da palavra, denominação, formação de grupo, homem sobre homem, eram essas coisas que estariam acontecendo. Agora, como que poderia alguém caminhar contra isso, conseguir, enfim, enfrentar isto, a ponto de alcançar preparação para o arrebatamento? Ele sabia muito bem que sem um profeta seria isso praticamente impossível. Mas, irmãos, pela misericórdia de Deus, com esta revelação, ainda que o mundo vá contrário à palavra, ainda que o mundo rejeite, ainda que o mundo critique, ainda que o mundo faça das Escrituras uma coxa de retalho, o eleito está cada dia mais em comunhão com o Senhor, as suas experiências com Deus são renovadas a cada manhã, Amém. E até que chegará o momento em que nós estaremos subindo.
nós estaremos indo ao encontro do Senhor nos ares. Irmãos, isso é uma coisa que, ao mesmo tempo que nos alegra, ao mesmo tempo que nos estimula, ele nos faz às vezes sofrer, porque vemos ao nosso redor quantas vidas preciosas, poderíamos até concluir, pessoas até melhores do que nós às vezes, e no entanto, não estão preocupadas com isso, não estão captando isto, não estão recebendo isto, que Deus está tratando de nos dar, que Ele nos enviou para nós nesse dia, mas ainda que eles não estão captando isso, não querem isso, mas você recebeu isso. Amém. Você está pronto a viver por isso. Amém. Você tem renunciado tudo por isso, e se for necessário, nós selaremos com o nosso próprio sangue. Amém. O nosso testemunho. É coisa preciosa o Senhor poder olhar para o seu coração e ver essa disposição, ver esta convicção em você. Eles lá no mundo têm tanta convicção pelas coisas do mundo que são capazes de dizer assim, um camarada escreveu uma faixa bem grande assim num lugar no centro da cidade, para todo mundo ver, Timão, eu morro por você. Olha que convicção, né? Que disposição, né? Mas não, o eleito, ele está dizendo, Senhor Jesus, palavra de Deus, revelação do Espírito, eu morro por você, aí vale a pena. Amém? Amém? Então, irmãos, ainda que as coisas estavam tudo contrária para Abraão, ele nunca tinha visto esta experiência na vida de alguém, deixando sua família e indo para um lugar estranho, e esperando lá ser guardado por Deus, abençoado por Deus, dirigido por Deus, mas ele obedeceu. Ainda que ele nunca tinha visto alguém esperando por 25 anos o cumprimento de uma promessa, em especial, algo em contra a esperança, porque não havia esperança nenhuma para o cumprimento daquela promessa, mas ainda assim Abraão permaneceu firme, dando glória a Deus, foi fortificado na fé, disse Paulo. Irmãos, ainda que Faraó, com todo o seu poderio, era uma grande ameaça para Israel, era uma grande ameaça para Moisés, com apenas um cajado em sua mão, o Arão lá como seu intérprete, mas veja bem, o poderio de Faraó era terrível, era muito grande, a incredulidade de Faraó, então nem se fala, a confiança que ele tinha nos seus deuses pagãos, era uma verdadeira afronta, uma verdadeira guerra contra aquilo que Moisés sabia, iria apresentar para ele, levou para ele lá no Egito. Moisés sabia disso, sabia que a coisa iria ser difícil, mas ainda assim mesmo, o profeta diz, ele cruzou os braços e deixou Deus operar, deixou Deus entrar em cena. Os magos estavam lá para imitar, estavam lá para resistir, estavam lá para, enfim, afrontar a Moisés. E até mesmo os próprios irmãos, o próprio povo de Israel, que no começo, quando viu o Moisés jogar a vara no chão, e ela se transformar em serpente, ele apanhou a vara de novo. Isso é o sobrenatural, isso é Deus. Mas calma aí, irmão, espera um pouquinho, passou aquela euforia, glória a Deus e tudo mais. Espera aí, tem mais. Olha aqui, embranqueceu tudo, não, lepra, e não sei o quê. Calma aí. Aí, sumiu. É o sobrenatural, Deus nos visitou, isso e aquilo, né? Mas quando o chicote começou a apertar, justamente como resultado da presença de Moisés e Arão ali no Egito, eles então encontraram Moisés e Arão, disseram, vocês nos fizeram cheirar mal aos narizes diante de Faraó, olha aí o que está acontecendo conosco, por culpa de vocês. Se vocês não tivessem vindo trazer essa mensagem, né, não tivessem recebido esse profeta, nós estaríamos passando isso, enfrentando isso. Mas ainda assim mesmo, Moisés continuou confiante,
continuou descansado na promessa de Deus. E eles imitaram aqui, imitaram ali, resistiram aqui, resistiram ali, quando sinais, maravilhas aconteciam, e pulgas, poeira se transformando em pulgas, em rãs, água em sangue, eles foram resistindo. Mas quando o poder, o significado do poder do sangue entrou em cena, eles não puderam resistir. E é sob o significado deste poder que nós caminhamos. É isso que transformou nossa vida. Amém. Foi muito mais do que um bom sistema, muito mais do que uma boa pregação, muito mais do que um bom talento, algo assim. Sim, foi o efeito do poder do sangue. Faraó não pôde mais resistir. Os egípcios não puderam mais resistir e tiveram que soltar a Israel. E a bênção foi muito maior do que Israel ainda esperava. Porque eles pensavam apenas em ficar livre do chicote já está bom demais. Sair da bebedeira, das cachaçadas, do vício, das drogas, da sarjeta, e já indo para a igreja, está bom. Não, foi muito mais a bênção para eles. Eles tiravam os pendentes de ouro do pescoço, de tudo, os vasos de ouro, de prata, toma, leva. Israel saiu com uma grande fazenda, uma grande riqueza, não é? Então, irmãos, ainda que Faraó resistisse, ainda que Faraó rejeitasse, ainda que Faraó tratasse de impedir eles ali com aquele poderio que ele tinha, mas o efeito do poder do sangue tirou, libertou Israel para sempre. Não ficou nem sequer uma unha para trás. Ao contrário, saíram foi alguns egípcios misturados para depois trazer problema para eles mais tarde. Mas israelita ficar lá, eu não sei, acho que não ficou ninguém. Então, irmãos, é isso. Ainda que o mundo não conheça essas coisas, não saiba nada sobre isso, a religião não saiba nada sobre isso, mas você sabe. Amém. Você tem essa experiência. Irmãos, aquela mulher cirofenícia, ela tinha uma necessidade no seu lar, na sua família, na sua casa, aquela filha atormentada, e ela ouviu falar de um homem chamado Jesus, lá nas terras distantes, que inclusive eram racistas como ele só, que inclusive rejeitava o seu povo, considerava o seu povo como gentios, como imundos, como incircuncisos, como raça de cães. Mas, em meio a tudo isso, ainda que havia toda esta pressão contrária, um dia ela disse: eu irei ao encontro desse Jesus. Eu vou buscá-lo. Mas, espera aí, alguém poderia dizer para ela, aqui em nossa terra, nós temos aqui todo tipo de adoração, nossos sacerdotes, nós temos aqui os santos que nos ajudam, né, os deuses aqui. Conforme o lugar, alguém poderia dizer para ela assim, aqui nós temos São Francisco, temos São Raimundo, aqui nós temos Padre Inciso, nós temos tem tanto aqui, tanta coisa aqui. E tu vai lá, distante, essa gente vão chegar lá, eles vão zombar de tu, eles vão ficar, só de ver a sua fisionomia, já vão ficar olhando atravessado. E a hora que tu falar qualquer coisa, que eles reconhecerem teu sotaque, aí que tu vai ver como que eles vão mangar. Mas veja bem, apesar de tudo isso, ela passou por cima e disse, é um impedimento, esse já está vencido, porque eu estou indo. Mas você está entendendo o que você está fazendo? Então não, mas eu tenho algo aqui dentro. Há uma convicção que brotou aqui, e nada, distância, segregação, racismo, não vai me segurar. E ela foi, e quem sabe, pensando, a hora que chegar lá, alguém vendo que eu vim de tão longe para congregar ali, para estar ali, para receber uma bênção ali, para participar da reunião ali, todo mundo vai dizer assim, bem-vinda, esta senhora que veio de longe, nossa irmã, ou algo assim, não é? Eles vão mudar comigo. Mas foi bem diferente. Quanto mais ela se aproximava, parece que os obstáculos iam ficando maiores, a coisa ia ficando mais difícil,
E ela clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele nem dava atenção. Ela poderia ter parado. Bem que eu poderia ter ouvido meus irmãos lá na minha terra mesmo. Não deveria ter vindo mesmo. Mas não, ainda que ele parece que não está me dando atenção, eu vou persistir gritando. Amém. Eu vou persistir falando com ele. Amém? Amém? E quando ela fez isso, chegou uma hora que os discípulos, já meio irritados, dá um jeito de mandá-la embora, alguma coisa assim, não é? Fala para ela, Deus te abençoe, pelo menos, aí ela vai embora. Não. Jesus nem isso parece que queria fazer. Veja bem, até que foi indo, ela conseguiu parar na frente dele, falou: agora é só se passar por cima. Aí parou ali, e ele, ao invés de dizer: irmãzinha, que Deus te abençoe e tudo mais, é um prazer ter você aqui. Não. Não é lícito eu tomar do pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Já foi, como que dizendo, você é uma raça de cão, e eu não vou tirar o pão dos judeus, a bênção dos judeus, para te dar para você, não. E me dá licença, sai da frente, que eu tenho que fazer. Sim, Senhor. Mas os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ainda que eu seja raça de cão, que eu seja imunda, que seja o que for, mas deixe cair uma migalhinha para mim. Aleluia. Irmãos, que convicção, não? E esse procedimento foi o que constrangeu o Senhor. Mulher, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Vai, seja feito conforme a tua fé. E naquele momento, a pessoa por quem ela estava intercedendo foi abençoada lá longe. Irmãos, nós podemos trazer agora para uma questão pessoal. Ainda que nesta era que estamos vivendo, a pressão está sendo tão contrária, está sendo tão difícil. Nós podemos ver que dentro de uma geração, como que a pressão aumenta. No nosso tempo, quando éramos jovens ainda, a pressão eram as músicas, era o rádio. Quase ninguém tinha televisão. Quando tinha televisão, era gente bem de vida, de classe média para lá, não era qualquer um que tinha televisão. De repente, aquilo começou a infestar de uma tal maneira que as imundícias, as porcarias que as pessoas assistiam no cinema, começaram a entrar nos lares e chegava em certos lugares onde estava apenas uma lona ali cobrindo para as pessoas morar embaixo. Situação difícil, mas a televisão já estava lá. E foi entrando. Entrou, que foi uma beleza, né? Acabou com os cinemas, as filas dos cinemas. Também não precisava mais, já estava lá dentro. E as pessoas malhando. Quem tem uma televisão em casa, não sei o quê, é a besta, é tanta coisa. E TV tira visão, e cantavam, e faziam hinos contra a televisão, tanta coisa. Que pressão terrível que isso foi para o povo de Deus, não foi? Mas e agora? Isso daí ficou superado, isso aí está atrasado, isso aí virou uma coisa já sem sentido para muitos. Aquilo que na televisão era apresentado em forma de drama, um artista fazendo o papel daquela coisa imunda, aquela coisa terrível, agora eles conseguem levar a imagem direto à pessoa mesmo, tendo aquele tipo de procedimento, de comportamento, e levam isto para as crianças, levam isso para os lares, através da internet, de uma forma tão espetacular, que até mesmo relógio de pulso dá para assistir essas coisas. Celular, então nem se fala. A coisa está tão modernizada, eu nem sei como mexer em certos celulares novos, eu fico perdido se eu pegar na mão. Mas, veja bem, a maioria, então é uma pressão, não é? Nós que antes dizíamos para os nossos filhos, não, vocês não vão ser criados sem uma televisão. A pressão aumentou mais ainda, porque eles começaram a assistir na escola. Agora, como impedir eles de ter um computador, uma internet? Inclusive, é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta de estudo, por um lado. Então, tudo isso é pressão? É.
Mas ainda que esta pressão esteja se tornando cada vez mais ferrenha, esteja cada vez mais assolando vidas preciosas, os filhos de Deus continuam confiantes, clamando na presença de Deus, em favor de seus queridos, que às vezes estejam até se distanciando das presenças de Deus por causa dessas coisas, aqueles que estejam às vezes desprezando as coisas de Deus, mas eles continuam intercedendo. E nesta noite, gostaríamos de lembrar, se alguém aqui, eu creio que todos nós temos uma causa diante de Deus, para apresentar a Deus, um pedido, um clamor, sim. E às vezes você tenha clamado por tanto tempo, e parece que não há resposta. Parece que a solução está cada vez mais distante, mas ainda assim, irmão, irmã, continue confiando, continue apresentando a sua causa diante do Senhor. Continue crendo, não desanime, não desista. Quando você ora acerca de uma enfermidade, e aquilo parece que dói mais, parece que aumenta mais, parece que se agrava mais, ainda assim, a sua fé se torna cada vez mais sólida, você tem cada vez mais segurança no poder de Deus para curar, que Ele cumpre a sua boa palavra, quando Ele disse que eu sou o Jeová que tira do meio de ti toda a enfermidade. Quando a palavra diz que Ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, você, com toda a pressão que o mundo está trazendo contra você, a ponto de sistemas religiosos, eles chegaram a dizer assim, eu nunca vi ninguém curado por oração, cura divina. Você tem que dar um jeito de cuidar de sua saúde, é na boca, é no regime, é nisso, naquilo, e nos remédios, e não fica atrás dessas coisas não, que isso daí, religião ensinando isso, chamado cristianismo, chamado evangélicos. Se fosse até o catolicismo, não seria tanta novidade, né? Mas, veja bem, irmãos, ainda assim, toda essa pressão, cada dia mais, você crê que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Que se Ele curou no passado, Ele cura hoje. Amém. Ele disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Aleluia. Você crê nisso de todo o coração? E você nada abala a sua fé. Então, irmãos, como nós pudemos ver, quem é que está preocupado com uma mensagem de restauração? Hoje é difícil encontrar uma pessoa como muitos de nós talvez tenhamos encontrado há 10, 15, 20 anos atrás, pessoas dizendo, eu estou servindo a Deus em tal lugar, ou mesmo estou no mundão, mas eu sei que tem algo, eu chego até a pensar que, eu vejo falar que nos tempos antigos tinha profeta, e por que hoje não tem? É uma oportunidade, sim, tem um profeta, sim, mas até esse tipo de preocupação não se vê mais. A gente vai falar com as pessoas, você ouve as pessoas tratando das coisas, nada de preocupação nesse sentido, cada vez mais distante. Só que você, ao contrário, ainda que haja essa pressão, você está cada vez mais ligado a isso. Amém. Você cada dia tem mais prazer em crescer na graça, no conhecimento, no temor do Senhor. Mesmo que o mundo não está preocupado com isso, o temor do Senhor para a juventude do mundo é quadradismo, é perder de se divertir, de aproveitar a vida, de viver a vida. Não, veja bem, aproveitar a vida, a verdadeira diversão é quando nós estamos em verdadeira comunhão com o Senhor, temos paz com Deus, temos comunhão uns com os outros. Esse que é o verdadeiro aproveitar a vida, essa que é a verdadeira felicidade. Então, irmãos, é um mundo que faz uma pressão terrível para que as pessoas exijam o seu direito, de tal maneira que aquilo brote, inclusive, inimizade, ódio, rancor a cada dia, e por isso a gente vê aí sobre cada ação do inimigo, cada coisa bárbara, baixa acontecendo. Tudo isso é resultado do quê? Do ódio, da inimizade. Às vezes começou com algumas palavras,
com as quais alguém se ofendeu e pronto, e dali virou um tumulto, né? Às vezes famílias inteiras são chacinadas e aquela coisa toda. Tudo como resultado disso, mas você está indo ao contrário. A cada dia mais seu coração está se tornando mais perdoador. Amém. Quanto mais lhe ofendem, mais você perdoa. Você está cada dia mais reconhecendo que o segredo da felicidade, que eles tanto falam sobre isso, escrevem sobre isso, e que tem que ser assim, o segredo da felicidade está dentro da pessoa, está no ter um coração perdoador. Amém. Se não tiver isso, pode ter a instrução que tiver, a psicologia que tiver, enfim, os ensinamentos que tiverem, enquanto aquela manchinha estiver lá dentro, nada vai fazer aquilo frutificar, mas você está vencendo tudo isso. Amém. Então, ainda que isto seja uma pressão, ainda que a incredulidade está se tornando cada dia mais visível, palpável, as trevas espirituais, como naquela noite no Egito, as trevas foram tantas que eles poderiam sentir, como se fosse uma parede, um móvel, alguma coisa diante deles, mas ainda assim, havia luz em Gósen. Aleluia. Havia luz na casa dos israelitas, havia luz na casa da semente de Abraão, e você é a semente de Abraão. Amém. Desse dia, amém? Glórias a Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos falar com o nosso Deus neste momento. Pai de misericórdia, aleluia, completa esta palavra em cada amém. Coração, segundo a necessidade de cada um, meu Deus. Amém. Ainda que o mundo esteja cada dia mais rejeitando essas coisas, negligenciando estas coisas, se distanciando destas coisas, mas ainda assim, Senhor, há um povo que está a cada momento se aproximando mais destas coisas. Glórias ao teu nome, Senhor. Entregamos assim tudo a ti, ó Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Para completar aqui, irmãos, eu gostaria de citar as palavras do profeta Abacuque, quando ele diz aqui, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Vamos dizer todos juntos: todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Aleluia. Irmãos, então vá confiante nisto, ainda que a incredulidade esteja fazendo com que as pessoas se distanciem mais das coisas de Deus, das promessas de Deus, tentam invalidar o quanto podem o significado da palavra, através da religião, através da interpretação, através do desprezo. Ainda assim, você está cada dia mais crente, amém, que cada palavra das Escrituras é o assim diz o Senhor para você, aleluia, que a vinda de Cristo é uma realidade, a transformação do nosso corpo abatido é uma realidade, aleluia, cura divina é uma realidade. Amém? Se alguém está enfermo nesta noite, aqui ou na internet, creia de todo o coração que Ele ainda é o grande curador, que Ele ainda é o mesmo. Amém? Deus de misericórdia, completa isto em cada coração, segundo a necessidade de cada filho, cada filha do Senhor. Aleluia. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, se alguém está enfermo, que possa agora crer no toque da tua mão saradora. Se alguém enfermo na família, creia no toque, na intervenção do Senhor para curar. Se há algum outro problema de família,
algum problema pessoal, algum problema conjugal. Oh Senhor, deixa o teu povo crer que tu tens a bênção da solução, que tu ainda intervém a favor das vidas que te buscam com sinceridade. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Cada irmão, cada irmã, glorifique a Deus agora à sua maneira. Agradeça a Deus. Obrigado, Senhor. Entregue a Ele o seu pedido, o seu clamor. Peça a Ele o que você precisa. Palavras, Senhor. Aleluia, Obrigado, Jesus. aleluia. Maravilhoso, Pai. Nós Glórias a Deus, aleluia. te glorificamos, ó Pai. Aleluia. Tudo que o Senhor é em nossas vidas. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Bendito é o seu nome, Senhor. Nós te damos toda a honra, toda a glória, Pai, porque o Senhor está conosco, Pai. Oh Deus maravilhoso, obrigado por esta mensagem esta noite. Fixa, ó Deus, em nossos corações. Ó Deus, e quando vier os problemas, quando a razão falar alguma coisa, que possamos lembrar desta palavra, ainda que tudo diga ao contrário, Tu és Deus sobre todas as coisas, Tu podes todas as coisas, Pai, Tu és maior do que o mundo. Obrigado, Senhor, confirma isso em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Grande, grande é o Senhor para todos sempre. Nós te adoramos, Senhor. Ó Deus, ainda que os problemas venham como torrentes de águas, a tua palavra diz que o Senhor alvoraria a sua bandeira ao nosso favor. Obrigado, Senhor, por suas promessas, que são fiéis e verdadeiras, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Você foi abençoado por Deus? Louvado seja Deus. Eu creio que você nunca vai esquecer desta palavra ainda, né? E quando os problemas vierem, você vai lembrar. Quando o diabo apontar alguma coisa, você vai lembrar. Ainda que você diga isso, Satanás, a palavra diz aquilo. Amém? Isso é maravilhoso, né? Uma pequena palavra e uma grande mensagem que nós nunca vamos esquecer, né? Isso com certeza foi fixado bem em teu coração. E é isso que Deus quer, irmãos. Se você olha nas Escrituras, Deus sempre faz um relacionamento. Pode ver que quando a Bíblia fala sobre a mulher adúltera, então a Bíblia faz um relacionamento, que o homem que segue a mulher adúltera é como um boi levado ao matadouro, né? Então, Deus sempre procura fazer esse relacionamento para que as pessoas compreendam. E é aí onde nós também ouvimos nesta noite, nessa palavra ainda, ela nos leva sempre a relacionar as promessas de Deus. Aleluias! Ainda que tudo esteja caído ao teu redor, Deus permanece de pé. Ainda que o diabo diga que para o seu casamento não tem mais solução, Deus ainda é o mesmo. Oh, irmãos, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Eu creio que Deus falou fortemente em nosso coração. Nunca esqueço, pastor Naum, de uma mensagem que o senhor pregou aqui. A palavra que o senhor usou foi a chegada. Alguém lembra? A mão que se levantou, né? A chegada. Então, são pregações assim que marcam nossos corações. E quando o pastor pregou sobre a chegada, então ele falou que a chegada, ela pode trazer, quando Jesus chegou, ele trouxe alegria, ele trouxe paz. E quando o inimigo chega, ele traz também prejuízos, né? Mas louvado seja Deus. Eu quero cantar com os irmãos, número 16, do Inário. Ainda que a terra não seja ensolarada, ainda que aqui eu não tenha morada, ainda que à noite a lua não ilumine, e as árvores todas não frutifiquem, todavia eu me alegrarei. É isso que Deus quer, irmãos. É isso que Deus quer. Quando, na mensagem, então, Jesus chegou e chamou, o profeta disse, quando todas as esperanças foram embora, quando Lázaro estava doente, ainda havia esperança, né? O mestre vem aqui, pode curar ele. Aí avisaram o mestre foi para uma cidade mais longe. Acontece isso na tua vida. Você está em problema, você
Envia um aviso a Deus com a tua oração, parece que Ele se ausenta de você. Aí o Lázaro morreu. Ainda havia esperança, o mestre ressuscitava os mortos. Avisa o mestre que Lázaro morreu, o melhor amigo dele, com certeza ele vai vir. O mestre não veio. Mas depois de Lázaro, 4 dias já, sepultado, apodrecendo, o profeta diz: quando todas as esperanças foram embora, irmãos, ainda havia uma esperança. Havia a verdadeira esperança, que mesmo estando morto, viverá. Aleluias! Então não tem problema, irmão, ainda que aconteça o que puder acontecer na tua vida, ainda Deus é Deus para fazer milagre na sua vida. A única coisa que você não pode admitir é a palavra não posso. Você não pode admitir isso. Não há condição, acabou. Não existe essa palavra no nosso vocabulário, mas existe essa palavra ainda Deus. Aleluias. Vamos cantar? Louvado seja Deus. Número 16. Ainda que a terra não seja ensolarada, ainda que aqui eu não tenha morada, ainda que à noite a lua não ilumine e as árvores todas não frutifiquem, todavia eu me alegrarei no Deus de minha salvação. Para sempre eu exultarei no Deus de minha salvação. Ainda que não haja fruto na videira, ainda que a linda figueira não floresça, ainda que a trombeta não toque o seu alarido e a terra inteira seja destruída, todavia eu me alegrarei no Deus de minha salvação. Para sempre eu exultarei no Deus de minha salvação. Ainda que a terra não seja ensolarada, ainda que aqui eu não tenha morada, ainda que à noite a lua não ilumine e as árvores todas não frutifiquem, todavia eu me alegrarei no Deus de minha salvação. Para sempre eu exultarei no Deus de minha salvação. Ainda que não haja fruto na videira, ainda que a linda figueira não floresça, ainda que a trombeta não toque o seu alarido e a terra inteira seja destruída, todavia eu me alegrarei no Deus de minha salvação. Para sempre eu exultarei no Deus de minha salvação. Aleluias. Que Deus fixe isso bem no profundo dos nossos corações, né?